E disse que eu só não fui por conta do meu marido viajar. Eu falei, então tá bom, pode deixar que eu falo. Isso aí. A paz da igreja. Amém. Que bom que vocês vieram. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Amém também. Glória a Deus. Querido Deus, aqui estamos reunidos, clamando pela tua presença. Aqui, ora por nós e faça desse ambiente saudável a tua vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar sobre Romanos 3, 22 a 24. Poder me acompanhar? Amém. Já achou a Bíblia bem? Amém. Aleluia. Aqui diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Também em Romanos 3,12 também certifica. Isso que está escrito ali. Então não precisa procurar, eu vou ler aqui rapidinho. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem sequer. Esse versículo de Lamentações diz. É um capítulo que esse versículo foi escrito, atribuído ao profeta Jeremias. E na ocasião da destruição de Israel pelos babilônios, então visto a angústia e do povo e a insatisfação pelos fatos acontecidos, então veio ele a escrever esse versículo, esse capítulo, que foram atribuídos a eles, que trazem esperança diante dos acontecimentos, trazem esperança para que o povo se atenha e se compreende. Aqui diz: o amor do Senhor, Deus, não se acaba. E sua bondade não tem fim. Esse amor, essa bondade, são nossos todas as manhãs. É grande a fidelidade do amor aos que nele confiam. No Romanos, ele diz também, parte da declaração de Paulo sobre a corrupção universal do pecado. Afirma que não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos os seres humanos falharam em alcançar a perfeição de Deus e se afastaram do que é justo e reto, tornando-se
inúteis em termos de justiça espiritual, incapazes de por si só fazer o bem. Então, o que vem a nós? Diante de tudo que acontece, gente, nós temos na nossa vida altos e baixos. Às vezes chega um momento em que nós nos sentimos incapazes de enfrentar determinadas situações. Mas aí é nesse momento que nós temos que se apegar na nossa arma poderosa que nos leva a enfrentar determinadas situações. E é só procurar seguir que nós vamos encontrar. Porque Jesus disse que nós temos que recorrer a Ele. É só nos estender a mão que Ele vai nos tocar e nos tirar dessa situação. Amém, Jesus. Eu tenho um exemplo a seguir, a dizer que pessoa militar, aposentada, e quando eu estava no exército, eu fui atirador de escola, ou seja, atirador de elite. Ganhei uma medalha de campeão de pontaria, né, um diploma. Mas para eu chegar até ali, eu passei por vários processos. Ganhei uma arma, essa arma eu tive que estudar ela, conhecê-la, estudar ela, desmontar, mastigar, para saber o que ela servia para mim. A partir de então, eu conhecendo essa arma, aí eu fui estudar o alimento dessa arma, que é a munição. Aí eu fui estudando munição, para que eu se tornasse um exímio atirador, eu também tinha que estudar a munição, estudar as situações climáticas, né, dependendo do clima, calor, frio, chuva, escuridão, a gente tinha um jeito de poder usar aquela arma. Isso eu passei por todos esses processos. Aí chega um momento, bom, estou preparado para atingir o meu alvo. Então aí o que vamos fazer? Mais uma série, mais uma fase de estudar a pontaria. Estudar a pontaria. Então lá nós temos o nosso alvo, é nove círculos, e no centro uma bolinha preta. O 9 círculos começa sobreposto, começa do 1 até o 9, e no centro está a bolinha que é o 10. Ali é o alvo. Ali é o alvo. Então, se eu comecei a fazer aquele treinamento de tiro, eu comecei do 1, eu tenho que seguir até o 10. Quando eu chegar no 10, aí sim eu estou apto para ser um atirador de escola. Então aqui, por que eu digo isso? Nessa conferência que nós tivemos, eu me senti muito à vontade em ver o objetivo que era da conferência, que era corrigir o alvo, atingir aquele alvo. Eu falei, aqui eu estou em casa. Então, a nossa arma está aqui. Essa arma nós pegamos, recebemos, vamos triturar essa arma, começar o propósito que ela diz, o que ela nos tem de ensinar, e nós vamos seguindo passo a passo, porque aqui tem o passo a passo para a gente chegar lá.
para atingir o 10, para ser um 10 no alvo. Então, aqui estamos, né? Seguindo esse passo a passo e para atingir o nosso objetivo, que é o 10, que é o propósito dessa conferência que nós tivemos recentemente. Então, eu digo por mim que eu não sou o campeão como fui lá no exército. Eu não cheguei ao 10. Eu estou corrigindo a minha pontaria para atingir o 10. Amém, glória a Deus. E a partir do momento, irmãos, que nós chegarmos no 10, eu creio que nosso marechal, o Senhor dos Exércitos, vai nos convocar para ser um soldado pelo Exército. Que lá nós seremos o nota 10, o campeão de pontaria, porque atingimos o alvo. E com ele nós vamos ter glória, paz, tranquilidade. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Oremos. Vamos colocar pé. Irmão, abrimos nossos corações, fechamos nossos olhos, abrimos nossos corações e oremos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, aqui, Senhor, reunido em teu nome, clamamos pela tua presença neste ambiente, e que nos faça, Senhor, toque nossos corações para que flua dele rios de águas vivas. Glórias a Deus, aleluia. Que iluminam nossos caminhos, para que pelas tuas veredas sigamos, seguro a tua, que nos conduza ao lugar merecido por nossas ações e a nossa fé. No nome do Senhor Jesus, agradecemos por essa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais forte? Nosso coração se rende em gratidão ao Senhor pelo que tudo que o Senhor fez nesses dias da nossa vida. Abrimos o nosso coração, abre nossa mente, Jesus vem renovando o nosso entendimento. Espírito Santo, que o Senhor fique à vontade para falar, para ministrar, conforme a tua vontade neste lugar, as nossas vidas. Não nos deixa sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, Deus. Em nome de Jesus, que algo novo o Senhor venha fazendo dentro de nós. Espírito Santo. Nada novo achei.
louvar o Senhor. Muitas vezes a gente não tem vontade de levantar as nossas mãos, não temos vontade de falar, de adorar, de cantar. Mas a palavra diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E agora vamos para esse fôlego, isso é vida dentro de você, isso é vida de Deus dentro de você. Então, se você conseguiu respirar, conseguiu colocar para fora, tem fôlego aí dentro. E por isso você tem motivo de louvar Ele. Amém? Então, hoje a gente vai cantar. Agora, nesse momento que Jesus, a gente está na presença e a gente veio louvar o Senhor aqui. A gente veio adorar Ele, porque a gente pode fazer muitas coisas, mas tem um momento específico onde nós vamos louvar a Ele. E esse é o momento. Sim, Jesus. Agora. Amém? Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, porque Tu és a nossa vida, Tu és a nossa força, Vamos Tu és a nossa Tu és a Jesus.
Queridos, eu quero primeiramente dar os parabéns a toda a Igreja do Norte para serem peso na conferência. Glória a prova ao Senhor pela vida dele. Parabéns. Vocês podem ter certeza que em Cristo vocês vão ser recompensados. É verdade. Vocês estão separados 7, 6, 5, 4, 3, 2, até um dia da sua vida para ir lá à toa. Vai para lá, Deus falou com vocês e vocês vão colher esses frutos dessas palavras. Amém? Amém. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas. Eita glória! Lucas 16, verso 9. Verso 9 nos diz assim: portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo do ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Amém? Amém. Só até aí. E eu ministrei essa palavra também referente à oferta lá na sede. Mas eu senti no coração de ministrar aqui também. E hoje eu estava buscando no Senhor de manhã uma palavra. Eu senti no coração de trazer essa. Queridos, eu e você precisamos entender uma coisa. Se você pegar lá o título dessa história, chama Parábola do Servo Infiel. O nome já diz, a Parábola do Servo Infiel. Se eu parar de perguntar para todos aqui, é que esse tempo eu não tenho esse privilégio, mas todos nós queremos objetivos grandes na vida. Um pode ser maior que o outro. Um pode querer uma BMW e o outro pode querer só um HB20. Mas para ele é um objetivo grande. Um pode querer uma casa de 3 quartos, o outro pode querer uma casa de 1 quarto só. Não deixe de ter um objetivo grande. E se eu parasse de perguntar, eu queria saber qual é a resposta de vocês. Quem quer muito, quem quer pouco, quem... talvez você não queira nada, mas eu acho que você está enganado. Se você fala assim, eu não quero nada, por favor, me procure no final. Porque nós precisamos tratar a sua alma. Porque todos nós já nascemos com ambições de querer algo na nossa vida. E se você pagar com dinheiro também não te traz prazer, não é necessário para você, depois peça no Pix. Eu faço para você com todo prazer. Que para mim é necessário. Da mesma forma que é para você. Mas aqui Jesus está falando dessa parábola. O servo infiel. E ele diz uma hora que a gente deve usar essa riqueza. Ele até conhecia como a gente deve usar. Mas chega uma hora que ele diz assim, olha, quem for fiel no pouco. Agora eu vou te perguntar, quem é fiel no pouco? Quando eu falo pouco, não estou falando só de dinheiro, mas estou falando de uma atitude também que nós devemos ser fiéis. Eu vou no mercado, alguém me deu o troco errado, será que eu devolvo o troco? Vou lá e peço, olha, você devolveu o troco errado. Esses dias eu estava lá no supermercado, no Natan, estava lá comprando lá, encontrei a palavra e o irmão Américo lá. Aí eu estava lá, passei no caixa e a mulher tinha 3 produtos. Eu não lembro o que eu comprei, tinha 3 produtos. E ela passou só 2.
e já ia sacolar. Aí eu parei, eu olhei para a tela, ela percebeu que eu fiquei olhando para a tela, olhando para o caixa, olhando para a tela, e ela viu que estava faltando um produto. Aí ela pegou e bipou, mas se eu quisesse ficar bem quietinho, ela teria ensacolado, eu teria pagado e ido embora. Ia fazer falta para ela, no mercado? Não ia, porque era coisa barata. Mas ia fazer falta para mim, o meu caráter. Ia fazer falta para o meu caráter. Eu poderia muito bem querer tirar proveito daquela situação. Mas não, porque quem entende que se for fiel um pouco, será colocado sobre o mundo. Se Deus olhar hoje para o seu coração, será que Ele pode confiar muito a você? Se Deus hoje examinar seu coração, será que Ele pode te dar muito? Ou muito vai te matar? Ou muito vai te afogar? Ou muito vai fazer você se corromper? Fica essa reflexão para você pensar. Se Deus hoje me desse R$1 milhão, isso ia me corromper? O que você ia fazer com R$1 milhão? Ou talvez com 2, com 3? O que você faria? Essa é uma pergunta que nós devemos pensar. Porque daí a gente chega e fala assim: eu já sei o que eu faria. Se eu pergunto, não vou perguntar pelo tempo, mas uma vez eu perguntei para uma pessoa, não uma criança, uma pessoa, ela era adolescente, ele falou: eu iria comprar uma casa. Nem tem idade para morar sozinho. Eu iria comprar um carro. E eu iria comprar um videogame. E eu falei: amém. E como eu estava ensinando adolescente, eu tinha que falar a linguagem do adolescente. E para agora, mas se eu estiver falando com vocês, a minha linguagem é: e aonde cabe o Senhor nessa história? Nós queremos antecipar tudo, mas não queremos, quando a gente recebe, não queremos pensar primeiro no Senhor. Aí a minha pergunta é: será que meu coração estaria pronto para obter o tudo? Se quando eu tenho o muito, é sinal, se eu não penso nele agora, é sinal que quando eu tiver o muito eu também não vou pensar. Porque ele diz bem assim: quem é fiel no pouco, também será no muito. Querido, se você não tem nada, é aí que você tem que ser fiel. Mas ele diz bem assim: e quem é desonesto no pouco, também nunca vai provar do mundo, porque ele irá continuar sendo desonesto. A minha pergunta para você é: se Deus hoje descesse na terra e examinasse o seu coração, ele ia encontrar fidelidade ou ia encontrar desonestidade? Porque nunca foi sobre valor, é sobre fidelidade. Nunca foi dar uma grande quantia, foi sobre ser fiel. Deus não precisa de uma quantia enorme para agradar de mim, para agradar da minha pessoa ou para agradar de você. Não, Deus precisa de pessoas fiéis. A Bíblia diz que os olhos dele procuram na terra pessoas que são fiéis, não pessoas que ofertam grandes quantias, ou pessoas que fazem boa ação, ou pessoas que não. Ele procura pessoas que são fiéis. E se você quer se agradar e ser colocado sobre o muito, procure ser fiel. Ser fiel ao seu casamento, ser fiel à sua igreja, ser fiel primeiramente a Deus. Que fidelidade te exalta. Eu recentemente, há alguns anos, já estou trabalhando ali no mundo do atendimento e foi um lugar que eu gostava demais de trabalhar.
Gosto demais. Gostava demais de trabalhar ali. Eu amava trabalhar ali. E essa semana eu cheguei lá e pedi minhas contas. Falei para eles assim, não, eu estou saindo. Eu quero que vocês estão saindo. E pedi sair e eles falaram, não, então tá bom. Eles explicaram o motivo, tentaram conversar, não dava como, porque eu sair. Porque eu tinha uma direção de Deus para isso. Já vou terminar. Mas sabe qual é legal? Eu saí de um lugar onde eu fui fiel, porque eu faltei no pedaço quando eu estava de escala. Mas até quando não era no plantão, eu estava lá. Não era o meu plantão, eu estava lá ajudando o pessoal. Os outros faltavam, nem era uma função, eu estava lá fazendo a função dos outros. Eu só não dava medicamento porque não era autorizado, senão eu estava ajudando até o estrangeiro a medicar. E quando eu estava a pedir as contas, o pessoal ficou sabendo, a primeira coisa que eles falaram, ele vai fazer falta. Porque o que a gente pedia, ele fazia. O que a gente falava, ele fazia. O que a gente precisava de ajuda, ele fazia. Se era fora do plantão dele, ele estava aqui para ajudar. E eu sempre procurei ser fiel ao Pé. Não porque, mas era pela prefeitura, não, porque eu tinha que desenvolver um caráter de fidelidade. Aí eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, o pronto atendimento está muito bom para mim, mas eles não são meu chefe. Eles são autoridades que o Senhor delegou para estar sobre mim, mas o Senhor é o meu chefe, o meu patrão maior. Meu Deus, o meu salário está ótimo, não tem que reclamar do meu salário, mas eu quero te pedir um salário maior, que chegue a esse valor. Deus, se possível for, eu não tenho mais paciência de chegar lá e fazer a entrevista, porque esse trabalho vinha até mim. É ousado, né? Algum tempo depois, um rapaz aqui comigo chegou assim, olha, a minha empresa vai contratar, tu não está interessado não? O salário chega a X, o valor que eu pedi para Deus. Glória a Deus. Ele falou que ele falou, então me passa seu nome. Passei meu número para ele, ele mandou para o encarregado dele mandou mensagem. Até hoje eu não fui lá conhecer o encarregado dele. Eu vou conhecer amanhã, que eu começo uma nova empresa. Pelo salário que eu pedi para Deus, fui contratado pelo WhatsApp, eu não precisei fazer entrevista. A pastora dá risada disso. Todo mundo que eu vou dar risada. Foi um sinal que eu pedi para Deus. Amém. Mas eu só consegui isso porque primeiro eu fui fiel aonde eu estava. Fui fiel aonde eu estava. Ninguém lá você pode perguntar coordenador para diretora, coordenador para diretora, elas vão falar que elas não têm algo para dizer ao meu respeito. Por causa da fidelidade. O que eu quero dizer para você, seja fiel. Amém. Seja fiel, que mesmo que tudo pareça que não, no final tudo dá certo. Amém. No pronto atendimento eu trabalhava das 7 às 7. Nesse eu vou trabalhar das 8 às 5, não trabalho feriado, não trabalho sábado nem domingo. Glória a Deus. Queridos, já vou encerrar, mas isso que eu quero dizer para você, seja fiel um pouco. Seja fiel mesmo quando ninguém vê. Seja fiel mesmo quando o seu quarto está trancado. Seja fiel mesmo quando ninguém está, porque o mundo te espera. Amém. O mundo para mim não é isso é um processo de onde eu vou chegar. Amém. Mas isso vai me possibilitar começar a minha faculdade, porque eu já quero começar. Já falei para a pastora, olha, agora eu mudei de horário, agora eu já vou caçar minha faculdade, porque eu quero fazer a minha faculdade. Glória a Deus. Porque Deus começa a encaixar nas peças. Mas tudo que você precisa é ser fiel. Amém. Porque nos outros trabalhos que eu fui, eu não tenho problema de falar. Eu não fui fiel. Eu sempre quis mais.
Mas quando eu deixei de querer mais, Deus falou assim: agora eu te abençoo. E abriu uma porta. Amém? Querido, traga o seu dízimo, sua oferta diante do altar. Amém, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, apresentando diante do Senhor, dízimo e oferta. Pai, aqui está, meu Pai, um ato de fé, aqueles que confiam no Senhor e na Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor abriria do seu bom tesouro e derramaria sobre nossos polos. E a janela do céu seria aberta e portas também seriam abertas. Amém. Deus, que essa semente, meu Pai, dê frutos, esses frutos, meu Pai, seja de 100 por 1. Que nós provamos desses frutos e nossos filhos, netos e assim por diante também provem. Que essa semente seja o divisor de água hoje na realidade da minha vida e na vida dos meus irmãos. Que portas poderosas se abram. Aqueles que estão clamando, pedindo um aumento de salário, meu Deus, olha para a sua necessidade e conceda esse aumento. Aqueles que estão procurando trabalho, que as portas do trabalho se abram e seja, meu Pai, que nós sejamos fiéis a essas portas. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão no desejo de empreender, de abrir seu próprio negócio, abençoe e abre as portas necessárias, trazendo conexões, trazendo contato e acima de tudo, meu Pai, ensina-nos, meu Pai, que somos mordomos e sabemos que precisamos ser fiéis. Pai, assim oramos e agradecemos ao Senhor e o seu nome seja glorificado nessa semente plantada. No nome de Jesus. Amém. Amém. Querida, aplauda o Senhor recebendo o Espírito de nome. Querido, estende sua mão para cá, vamos orar pelo presbítero. Pai, no nome de Jesus, apresentamos o presbítero, vamos diante do Senhor. Pai, usa ele essa noite de uma forma poderosa, de uma forma preciosa e manifesta o peso da tua glória através dele. Que a voz profética não vai ser ativada. E tudo que há no céu seja liberado sobre nós essa noite. Em nome de Jesus, meu Pai. Assim, meu Pai, damos liberdade do vamos ministrar, que o seu Espírito haja, convença, que seus anjos ministrem, meu Deus. Segundo a tua palavra, oramos no nome de Jesus, abençoamos o vamos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Eu quero que vocês abram a Bíblia lá nos Salmos 104. Bom, hoje eu estava ansioso por vir aqui. Amém. Eu tenho uma resposta de Deus para essa casa. Amém. Para esse povo. Glória a Deus. E é prosperidade. Amém. Glória a Deus. Deus vai surpreender vocês em cada situação. Amém. Glória a Deus. Portanto, alguns passos aqui neste Salmo 104, que eu e você precisamos da crédito. Para chegar nesse Salmo 104, aconteceu uma situação assim. Eu trabalho de empregada por metro, e quem trabalha assim, trabalha por fé 100%. Faça chuva, faça sol, eu tenho que fazer acontecer. E ponto final. Chovendo ou não, eu tenho que fazer. Doente ou com saúde, eu tenho que fazer. Machucado ou bom, eu tenho que fazer. E isso é só por fé, na dependência de Deus. Amém. E eu estou finalizando o trabalho. E esse trabalho que eu estou finalizando, esse trabalho, uma hora todo trabalho chega ao fim, quando a gente trabalha de empreitado ou correto. E na sexta-feira, eu já venho conversando com Deus sobre algumas coisas. E na sexta-feira, quando eu fui acertar, fazer uma medição com o proprietário lá, o cara que me contratou, ele chegou perto de mim. E eu conversando
As pessoas não percebem, mas a gente que anda com Deus, Deus ministra. O ambiente de tristeza e de desânimo se instalou naquele lugar. E eu tremia. Mas conversei com ele, vi que já estava finalizando, falta só mais uma semana. E aí fui para casa. E eu saí daquele ambiente de tristeza. E eu cheguei em casa, sentei na cadeira, à mesa, e fui tomar um café, aí pensando, refletindo. E veio um turbilhão de coisas na mente da gente. Mas um turbilhão. Vem palavras para murmurar, questionamentos, por que disso, por que daquilo. Porém, como a gente já tem um pouco de caminhada com Deus, a gente vai aprendendo algumas coisas. E eu tenho que entender o estado, não é o que eu sou. Presta atenção, o que eu vou ministrar aqui. O estado que se encontrou a minha alma naquele momento. E quando eu me pego com a minha alma naquele momento de tristeza, de decepção, de desânimo e de que tudo acabou, eu tenho que me calar e buscar em Deus. Porque aquilo é um estado, não é quem eu sou. Porque eu posso sair do ambiente, chegar no ambiente onde o Espírito Santo vai ser tomado pela alegria do Espírito. Como eu posso sair daquele ambiente, chegar no outro ambiente e ser tomado de tristeza, de ansiedade. Tudo isso é um estado em que a minha e a tua alma pode se encontrar. E diz assim, lá no Salmo 104, tem um título que diz assim, ó: a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Esse é o título. Só o título já diz para nós como a gente deve permanecer e em quem a gente deve se posicionar. Mas diz assim, ó: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Presta atenção, ele fala, ele diz para ele, ó, ele não está falando para uma pessoa, ele está dizendo para ele mesmo. Ele estava num momento de tristeza. A alma dele não via solução nenhuma. A alma dele queria cair em depressão, desanimada, abandonar tudo. Mas ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E ele diz assim, ó: ao Senhor, ponto de exclamação, Senhor, vírgula, Deus meu. Ele já tinha visto a manifestação de Deus. Aqui ele estava num estado. E ele identificou que era a sua alma que estava assim, não ele. Eu e você, muitas das vezes temos apanhado. Porque não sabemos identificar essas situações, esse processo que eu e você muitas das vezes nos encontramos. Que a vida, a gente está passando, caminhando na vida e a gente bate de frente com uma situação dessa e leva o baque. Eu e você não podemos se apoiar em pensamentos, sentimentos, naquilo que eu estou sentindo, naquilo que veio contra mim. Não! Eu e você temos que se apoiar na palavra de Deus. Amém? Amém. Por que eu estou falando isso? Eu já vou continuar. Porque é o seguinte, aí se vir naquele estado, eu não tive força para buscar uma palavra na sexta-feira. Foi tão forte que me dominou. E aí eu fui, conversei um pouco com a minha mulher, com a esposa minha. Aí fiz algumas coisas, pensando. E pensei, amanhã é outro dia. E fui dormir. E quando eu botei a cabeça no travesseiro, quem veio? O meu pai. E ele trouxe um sonho, no qual fazia assim. Eu via um pregador que chegava e dizia assim, eu vi um sonho, Deus me mostrou. Olhem lá, o que esse homem está fazendo. E daí, quando esse pregador mostrava que aquele homem fazia, Deus mostrou aquele homem que era servo dele, distribuindo um monte de cesta básica. Mais um monte de cesta básica. Ele não estava parado.
Primeira coisa. E aí eu acordei. E aí eu falei, Deus, mas que palavra o Senhor tem para mim? E eu meio que perdido, assim, meio aéreo ainda de manhã, fui procurando, andando, e parei aqui. E aqui Deus me ministrou. O que acontece? Deus estava dizendo para mim, a provisão vai vir para ti. Eu provejo para ti. Eu sou aquele que cuida de ti. Deus veio hoje para dizer para mim e para vocês aqui nessa casa. Amém. Ele é quem provê tudo. Descansa nele. Ei, se vocês estão vivendo algum estado, seja na área financeira, emocional, espiritual, conjugal, com algum filho, ei, descansa. Busca em Deus. Amém. Vigia a boca para não murmurar um momento, mas busca em Deus. Ele vai mostrar que Ele é o provedor da casa de vocês. Amém. Glória a Deus. Aqui Deus está trazendo essa palavra para dizer para eu e para mim e para vocês não andar por sentimento. Por quê? Ele fala assim, ó, bendiz a minha alma ao Senhor. Deus meu, tu és magnificentíssimo e estás vestido de glória e de majestade. Ele dizendo para a alma dele glorificar Deus no momento em que ela não tinha força para glorificar. A alma dele não tinha força. Nem todo momento eu e tu estamos prontos para glorificar Deus. Mas, como a gente anda com Deus, Ele nos ensina a dar uma ordem para mim e para a tua alma, a glorificar e exaltar o nome dEle. Amém? Amém. E aí, a alma dele, como não via nada, não via provisão nenhuma, não via nenhuma situação que trazesse alegria para ela, ele começou a mostrar para a alma dele, dizendo, ele cobre de luz e de uma veste estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens os seus carros e anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Tudo isso é Deus quem faz. Como que a minha e a tua alma vai ficar triste andando com Deus só porque eu estou num estado de tristeza ou de decepção? Como que eu vou me apoiar no meu entendimento sabendo que Deus é quem faz todas as coisas? É Deus quem provê alegria para a minha alma. É Deus quem traz o meu sustento. Se Ele põe a luz para iluminar o dia, Ele sustenta a terra, o universo, e aí Ele vai falando de um monte de coisas, que é o próprio Deus quem faz. Ele diz assim, ó, mas eu vou adiantar alguns versículos, porque é muito grande. Diz assim, ó, lá no ano 5, lançou os fundamentos da terra para que não vacilem em tempo algum. Ou seja, o que Deus fez é perfeito, não se destrói, não é uma circunstância que vai ditar regra na tua vida, não é uma situação que veio contra ti e contra mim nestes dias que vai me parar. A situação pode vir, pode bater, mas ali eu tenho que parar e dizer, alma minha, aquieta-te e descanse em Deus. Daqui a pouco eu já vou entender tudo isso. É só um estado, é só um momento. Diz assim, ó, e aí ele vai falando, lá no versículo 7, e a tua repreensão fugiram, e a voz do teu trovão se apressaram, subiram os montes e desceram os vales, e até os lugares para elas fundastes, limite lhes traçastes, que não ultrapassaram, para que não tornem mais a cobrirem a terra. Fala lá no 11, dão de beber todos os animais do campo, e os jumentos monteses matam a sua sede com elas. No 12, junto delas habitam as aves dos céus e cantam entre os ramos. Ela rega os montes e desde as suas câmaras, e a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, e para que tire da terra o seu alimento. O
o vinho, lá no 15, versículo 15, e o vinho que alegra o seu coração, ele faz reduzir o seu rosto com o azeite e o pão, e fortalece o seu coração. Ali ele está dizendo, alma minha, é só um momento, fique em paz, descansa em Deus, louva, mesmo na adversidade, mesmo na situação que tu está vivendo, louva a Deus, isso é só um momento, busca que a resposta vai vir, permanece na onde tu está, não retrocede, não é porque vem uma situação adversa na minha casa, ou na minha vida financeira, ou na relação com o meu cônjuge, que eu tenho que abandonar minha caminhada com Deus, que eu tenho que desanimar, que eu tenho que tomar outros rumos. Muitas pessoas vêm para mim no dia a dia. Deus me coloca para andar com empresários, e empresários que estão lá em cima, mas Deus me coloca para fortalecer eles pela palavra. Amém. Porque as pancadas vêm. Quem já tocou empresa sabe que é só problema em cima de problema. E quando vem os problemas, como é que tu vai resolver? Primeira coisa que eu e tu temos que buscar em Deus, pedir Deus, me ajuda a ser constante e perseverante. Quando eu busco isso em Deus e busco uma dependência dele, pronto, eu consigo vencer qualquer batalha. Ele dá um exemplo para a alma dele, diz, alma minha, por que tu está perturbada? Por que tu desanimou? Por que não tem provisão? Por que acabou o alimento? Por que acabou o sustento? Porque o dinheiro agora vai acabar? Por que tu está desanimando? Por que tu está triste por causa de uma briga? Uma discussãozinha que parece que não é nada, mas como não se resolve, tu não tem luz, vira um monstro. Calma, descansa, busca em Deus. Amém? Amém. E ele começa mostrando para a alma dele o que a alma dele deveria fazer, a grandiosidade de Deus, que ele é um Deus magnífico, que ele creu, que ele crê, que ele andou e anda. Não é porque uma situação veio de encontro a ele que a alma dele vai desfalecer. Mas por que eu e você desfalecemos? Muitas das vezes, sabe por quê? Porque se apoiamos em pensamentos, sentimentos. Mas esse salmo está trazendo uma lição preciosa, que eu e tu precisamos aprender a identificar quando é do espírito e quando é da alma. Ali ele conseguiu identificar com perfeição que a alma dele estava batida e que deveria dar louvor a Deus. Eu e você, diante de todas as circunstâncias da vida, aqui tem pessoas que servem de pai para mim, pai e mãe, e sabem do que eu estou falando. Diante de todas as circunstâncias da vida que vier, eu e você temos que entender que o diabo, as situações, só podem ferir os meus sentimentos, mas o meu espírito permanece de pé em Deus. Porém, eu tenho que cuidar que aquilo que entra no meu coração pode abater o meu espírito. Então a situação pode vir, é um momento, vem e bateu, eu balancei, mas foi o meu sentimento tocado. Mas eu permaneço firme em Deus, confiando nele. Eu não posso desanimar, eu tenho que perseverar. Vou dizer uma coisa para vocês, que eu estava vendo um vídeo sobre aquelas coisas da selva lá, dos animais, e eu vejo, se tu parar a analisar, uma coisa horrenda, tá? O animal escapa de um, cai na boca do outro. É um matando o outro, um sobrevivendo, um servindo de alimento para o outro. Assim é a nossa vida espiritual nessa terra. A palavra de Deus fala, se no dia da tua fraqueza tu se mostrar fraco, tu vai ser consumido. Não é porque surgiu uma situação diante de você, diante das tuas preocupações, de brigas na área financeira, que tu tem que desanimar agora. Essa palavra Deus me deu e eu vivi ela. E eu queria buscar outra palavra e não conseguia fugir. É para essa casa. Amém. Aqui tem gente que está precisando não se apoiar mais em entendimento. Quando Deus nos chama, Ele diz assim, ó, vem para perto de mim. Vem para perto. Mas se apoia na minha palavra.
que não é sentimento. A palavra de Deus é pura convicção. A palavra de Deus está aqui e ela já foi vivida por alguém que passou e venceu. Então, senão Deus não colocaria. Se fosse alguém que estivesse sendo sentimental, Deus não ia botar aqui. Não ia deixar a palavra dele para nós. E aí, Deus me deu um sonho. Quando eu acordei, depois daquele sonho, eu pedi a palavra, Deus deu a palavra. A tristeza foi varrida, foi embora. Porque eu me apoiei em Deus, eu esperei nele. E busquei no outro dia, que eu estava com a minha alma mais tranquila, uma palavra. Eu e você, tem gente aqui que está passando aperto. Eu vou dizer pelo sonho que eu tive. Tem gente aqui que está precisando de comida dentro de casa. Tem gente aqui que está precisando de comida, de alimento. De alimento. Só que assim, sabe por que Deus trouxe essa palavra? E Deus me ministrou isso? Porque não adianta somente a igreja prover o alimento. E a igreja pode prover. Só que se tu não entender o princípio dessa palavra, o caminho, a chave que eu estou trazendo para vocês, daqui um mês, os armários vão ficar vazios de novo. E o desespero vai vir. Essa palavra é quase mesmo que aquela da viúva de Sarepta, que ela foi para o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu deu um prato de comida para ela? Não. O profeta Eliseu ensinou ela, falou: ei, entra no teu quarto e ora. E liberou uma palavra para ela. E ela procedeu como o profeta falou. E quando ela procedeu como o profeta disse, porque o profeta já tinha, ele vivia isso. Mas antes de tudo isso, ela falou que o meu marido, teu servo, faleceu. O marido dela servia o profeta. Ela provavelmente não praticava como o marido praticava. Então, ele teve que mostrar para ela que ela tinha que buscar em Deus. Eu vou dizer algo para vocês. Pela graça do meu Deus, Deus sempre proveu tudo para mim. Até em meio desespero, eu chorei com a minha esposa em casa que não tinha o que comer. Nós, perturbados, eu saí, fui num lugar e orei a Deus. Quando eu orei a Deus, Deus mandou gente lá em casa. Quando eu não tinha nada, só 2 quilos de arroz. A minha esposa comendo pipoca falou assim: o que é que eu vou aguentar se eu não tenho nada? E depois eu tinha voltado da rua, morava na rua, bateu na porta da minha casa. E o ambiente mudou. O ambiente virou profético. E eu fui e peguei dos 2 quilos de arroz e ofertei para aquela pessoa que veio no meu portão 1 quilo. Dali o celeiro meu foi cheio. Amém, glória a Deus. Ou seja, depois de uma oração, de eu ir buscar em Deus, Deus mandou a provisão. Tem situações, pastora, que Deus está permitindo para alguns daqui, para eles aprenderem a buscar nele. Está entendendo? Para eles aprenderem a buscar nele. Ele diz assim, ó. Aí ele fala assim, lá no 16: satisfazem as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves do céu se alinham. Vou pular lá no 21. Olha o que ele fala assim, ó. E os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus, presta atenção, e de Deus buscam o seu sustento. Eles gritam, eles urram todos os dias. A natureza é obediente. Nós aqui não somos. Nós muitas das vezes estamos sentados assim, ó, na miséria, dizendo: meu, o que eu vou fazer? Sendo que é simples. Só baixar a cabeça e dizer: Deus, eu preciso de comida. Eu preciso de um salário melhor, como diz o pastor Alex. É só clamar. Mas Deus está permitindo situações para eu e você aprender a ser dependente. Quando eu e você aprender a ser dependente de Deus, se eu quero aquilo que eu necessito, Deus vai prover. Vocês estão debaixo de uma cobertura profética e uma palavra que vocês liberam no meio da dor, da tristeza, pedindo socorro ao meu Pai. Eu sei o que eu estou falando. Ao meu Pai, pedindo socorro para Ele. Ei,
Ele vem. Deus não colocou vocês debaixo de qualquer casa. Deus não colocou vocês debaixo de qualquer cobertura. Deus colocou esse povo debaixo de uma cobertura responsável. Clama! O meu Pai sustenta. Ele provê tudo. Se o celeiro está vazio, de hoje em diante, a casa vai ser cheia. Amém. De hoje em diante, o meu Pai, segundo as suas riquezas, no meu amado Jesus Cristo, vai encher o celeiro de vocês. Amém. Mas Ele está permitindo para ensinar a este povo a clamar, a buscar nele a dependência de Deus. Por que Deus está trazendo a situação? Não é para vocês ficar passando miséria. Nós somos um povo rico. E a nossa riqueza não tem nada a ver com dinheiro. A nossa riqueza tem a ver com prosperidade. Na hora que eu necessito, eu invoco o meu Deus. Sabe o que é invocar? Não é somente dizer, eu creio em Jesus. Não. Eu já fiz isso na frente dos peões. Eu vou invocar o nome de Jesus aqui. E o Espírito Santo se revelou para eles, lá na obra. Eu invoquei o nome de Jesus. E Deus veio sobre aquele lugar. Todo tipo de provisão que precisava. Gente que vestia camisa. Gente que honrar. Destravou, prosperou. Eu não aceito que a minha casa fique na miséria. Hoje, essa noite, é dia de eu e você chegar em casa e dizer, Deus, aquele rapazinho lá, que se diz teu servo, falou isso, isso e isso. E em nome de Jesus, eu me humilho aos teus pés. E eu clamo que esse celeiro seja cheio. Amém. Eu dou uma ordem. Venha a provisão financeira do norte, do sul, do leste e do oeste. Da terra. Nasça, se manifeste na minha vida. Para pagar todas as minhas contas. Amém. Mas eu não quero mais andar em desespero. Amém? Amém. Jesus é responsável pelo povo dele. Se Jesus chamou eu e você, Ele vai sustentar. O Senhor Jesus não é uma criança, não é um homem irresponsável. Ele sustenta o povo dele. Mas quando esse povo dele aprende a buscar nele. Olha só, que vergonha para nós. Ele diz assim, os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. A natureza vai buscar de Deus. E nós não oramos. Tu já viu que o celeiro começou a esvaziar? Já é hora de começar a orar. Já viu que o diabo começou a cercar, quebrar tudo e aumentar as contas? Opa, é a hora de eu começar a montar minha fortaleza. Ir para a vida de oração. A fortaleza nossa é a vida de oração. Guarda a tua fortaleza. Ou seja, busca no teu lugar de intimidade. Amém? Amém. Diz assim, vou pular algumas coisas que já está quase findando minha hora. Diz assim, e então sai o homem para a sua vida, para o seu trabalho, até a tarde. E daí ele fala assim no 24, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas, não é uma nem outra. Presta atenção, povo de Deus. Presta atenção. A palavra de Deus não é mentira. A palavra de Deus é verdadeira. Ele fala, todas as coisas fizeste com sabedoria. E cheia está a terra das tuas riquezas. Amém. Por que o desespero? Por que a tristeza? Por que a intimidação? Porque eu me sinto atormentado em algumas áreas. Porque eu me sinto preso, parece numa caixa, que a coisa não vai. Por quê? Sabe por quê? Estou andando por sentimento. Mulher, quem é mulher aqui? Ergue as mãos. Ergue as mãos, todas as mulheres. Amém? Amém. Pode baixar. Vou dizer uma coisa para vocês. A mulher é extremamente sentimental. Mas quando se trata de andar com Deus, cessou o sentimento. Dependência de Deus não tem nada a ver com sentimento. Está aqui a pastora. Está aqui a pastora. Está grávida. Pergunta se o dia que ela não quer trabalhar, o dia que ela não pode, está com dor, se ela não vai buscar uma palavra, às vezes Deus pode pedir para ela vir trabalhar. Cadê o sentimento? Ai, que dó. Quem anda por dó, vai cair na miséria. Eu sei.
Deus já me colocou em patrão 2 vezes. 2, 3 vezes. Turma grande. Eu andei por sentimento, se ferrei. Não anda mais por sentimento. Eu digo algo para as mulheres que estão aqui. E isso está forte dentro de mim. Não anda mais por sentimento. Se a coisa não está fácil, dobra o joelho e diz: Deus, eu preciso de provisão. Eu preciso de pão. Eu estou vindo orar a Ti e Tu é o meu sustento. Me dá uma palavra, abre a palavra, busque oração. Deus faz acontecer. Deus tirou a tristeza de mim naquela sexta-feira. Deus mostrou que a minha dependência está nele. Eu não posso mais me desesperar. Não tem nem o porquê. Se eu estou desesperado, é porque eu não estou buscando em Deus. Eu não estou buscando em Deus. Ansiedade, crise de ansiedade. Sabe como que se vence? Tu vencendo as tuas vontades. Eu estou com crise de ansiedade e não consigo. Eu não consigo ficar quieto. Mas vai ver as tuas atitudes. Tu olha para ti. Está distante da palavra. Jesus, vocês já não tiveram a impressão que parece que Jesus está lá longe. Tu esqueceu de Jesus? Sabe o que é isso? É que faltou comunhão com a palavra. Aí Jesus ficou distante. Bem assim, eu já tive, eu já vivi isso. E se eu não cuidar, eu vivo. Amém? Amém. Diz assim, ó, para finalizar. Lá no 27. E todos esperam em Ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhes Tu, 28, Ele os recolhe e abre a tua mão e enche-os de bem. Mas lá no 29 diz assim: esconde o teu rosto e ficam perturbados, e lhes tira a respiração e morrem em volta ao próprio pó. Lá no 30, envias o teu espírito e são criados, e assim renovam a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras, olhando Ele para a terra, e ela treme, tocando nos montes, e logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Independente se me traíram, se me apunhalaram pelas costas, se me deixaram, se eu estou sem nada, eu vou cantar a Deus. Amém. Ah, mas eu vou morrer de fome. Amém. Deus me tira da terra de dor. Coisa que Ele não vai deixar, porque o morto não dá louvor a Deus. Está entendendo? Então aprenda a buscar na palavra. Deus quer ensinar esse povo, pastora. Aqui, ó. Amém. Quer ensinar esse povo a viver na dependência dele. Por isso que algumas situações estão vindo para alguém aqui. Sabe por quê? Porque eles têm que aprender. A situação veio. Eu me desesperei. Não, é que não é para tu andar por sentimento. Está acontecendo? Tá. Eu vou orar e vou buscar uma palavra. E vou pedir para Deus me ajudar. Eu estou em desespero. E Deus vai falar. De alguma forma Ele vai falar. Amém? Amém. Eu tinha muitas coisas para falar para vocês. Mas o horário não permite. Eu quero que vocês fiquem de pé. Eu quero que todos venham à frente. Pastora e o pastor Alex. Eu estou aqui debaixo de uma palavra que eu vivi. E debaixo de um sonho. De um sonho profético que eu tive. E esse povo precisa de uma posição de mão. Para que eles aprendam a dependência de Deus e a provisão está vindo para vocês. Amém. Hoje Deus dá uma direção para vocês, para não andar mais por sentimento. Independente se está oprimido, como tu está, o que tiver, é tempo de vocês andarem pela palavra. É tempo de vocês não andarem mais por sentimento. A prosperidade vai encher a casa de vocês de bens. O Senhor Jesus vai se manifestar, vai trazer a provisão, vai trazer o serviço. Se o salário está faltando, Ele vai encher, vai dar. Permanece na palavra e no Senhor Jesus. Amém? Feche os olhos. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por cada um dos que estão aqui. Espírito Santo, independente do povo que vier nos cercar, nós estamos guardados pela tua palavra. Se o povo está debaixo, Senhor, de um ambiente profético, Pai, o Senhor me mostrou em sonho a provisão e o Senhor é o meu socorro, que não era para me perturbar,
quebrando, Senhor, todos os laços das trevas, todo espírito demoníaco que oprime, que tenta tirar ela dos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra todo desespero, em nome de Jesus. Cesse agora todo vendaval que veio contra a casa dela para tentar tirar ela da tua presença, para tentar tirar ela de ti. Retroceda agora, em nome de Jesus. Todo o fogo do inferno que cercou esta casa, toda a batalha na mente, toda a opressão, solta agora, em nome de Jesus. Retroceda, Espírito Santo, encha os celeiros da casa dela, manda provisão financeira, manda sustento, Senhor, e mostra que tu és o Deus da vida dela, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, da tua serva. Eu abençoo a vida da Cristiane, Pai, Senhor. Senhor, ela é uma daqueles que a tua vida, Senhor. Espírito Santo, honra a fé da tua vida, Senhor. Ajuda, Senhor, não andar por sentimento, e sim se apoiar na tua palavra. Usa, Espírito Santo, a tua serva, como lhe é da tua vontade. Eu oro, Pai, para que o Senhor mande provisão financeira, mande saúde, Senhor, mande, Senhor, toda sorte de bênção espiritual para a casa dela. Senhor, o desespero, há problemas que não conseguem resolver, há problemas que tu muitas vezes tu diz, Pai, não tem mais solução. Tem sim, meu Pai, tem solução. Eu quero busca-me, descansa na minha palavra. Senhor Jesus, toda a crise que eu tenho agora, em nome de Jesus, uma hora, alma da nossa vida, descansa em nome de Jesus. Pai, graças a força, Senhor, de bênção para a vida da tua filha. Remove a opressão, remove as batalhas, eu repreendo todo espírito de graça, do desgaste físico, do desgaste emocional, fazendo com que não tenha força, com que não tenha lei. Eu ordeno agora, retroceda em nome de Jesus. Volta a caminhar na minha palavra, volta a caminhar no entendimento da minha palavra, permanecer nela, não duvida dos profetas dessa casa, não duvida dos santos de Deus, porque eles estão para te abençoar. Permanece firme, permanece debaixo da cobertura, e eles te auxiliarão, em nome de Jesus. Busca mais de Jesus, e ele vai saciar a tua verdade, sabe? Agora, em nome de Jesus. Então vem, Espírito Santo, nos libertando dessa noite, Pai. Nos libertando da nossa alma, nos libertando dos sentimentos, dos pensamentos satanásicos da nossa mente. Em nome de Jesus, declaramos um novo nível de prosperidade.
realidade do Senhor sobre os nossos lares, Pai. Em nome de Jesus, que o lar sejam os anjos do Senhor acampados ao nosso favor. Em nome de Jesus, que todos aqueles que ainda não te conhecem da nossa família venham a te conhecer, sejam salvos. Em nome de Jesus, e declaramos a tua função entrando dentro da nossa casa, enchendo aquele lugar com o teu perfume. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Só um comunicado rapidinho. Quarta-feira nós temos, terça-feira nós temos célula na casa da mãe. Quarta-feira nós temos culto aqui ao Senhor e sexta-feira vai ser o chá de bebê do José. Sexta-feira às 7 horas, lá no Mirado 7. A gente vai fazer lá porque lá tem mais espaço, né? Lembrando que sempre vai ter aquele comes e bebes, né? As mulheres levam um prato de comida, com comida, por favor. E os homens podem levar um refrigerante. E vamos estar lá juntos pra gente comemorar, louvar, porque esse milagre não é só nosso, é mais um membro aqui com o Miracle Norte, né? Então, em nome de Jesus, que a gente vai esperar todos vocês lá. Quem precisar de carona é só chamar a gente. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória para você. E vamos ter o nosso retrato, em nome de Jesus.